Alguma vez você já sentiu que, mesmo orando, parece que tudo continua igual, como se suas palavras ficassem flutuando no ar e nada acontecesse? Você pediu tanto, com tanto anseio, que chegou ao ponto de se perguntar se Deus realmente está ouvindo. Mas e se o problema não estiver no que você está pedindo, mas em como você está fazendo? E se Deus não quiser que você continue suplicando, mas crendo? Às vezes, confundimos insistência com fé. Achamos que quanto mais repetirmos nossos pedidos, mais provável será que Deus haja. Mas Jesus nos ensinou de outro modo. Orar, sim, mas com fé. Com aquela certeza tranquila que diz: já coloquei nas suas mãos e sei que Ele cuidará. Escreva aqui embaixo: Senhor, hoje deixo de pedir como quem duvida. Hoje começo a crer como quem confia. Número 1. Crer antes de ver. Às vezes nos acostumamos a orar como quem joga uma moeda em um poço, esperando que com sorte algo aconteça. Mas e se eu te dissesse que Jesus nos ensinou uma maneira completamente diferente de nos aproximar de Deus? Em Marcos 11:24, Jesus diz algo que quebra todos os nossos esquemas humanos. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e assim será convosco. Este versículo não faz rodeios. Está nos convidando a uma fé que se adianta, que caminha com segurança, mesmo que ainda não haja sinais visíveis. É como se Deus nos dissesse: eu já tenho tudo pronto, apenas creia. Veja, estamos acostumados a ver para crer. Queremos provas, queremos resultados imediatos, mas Jesus inverte essa lógica e nos diz: primeiro creia e depois verá. É como caminhar na neblina, sabendo que do outro lado há sol. Não é um salto cego, é um passo com os olhos fixos em quem não falha, Deus. Quando oramos com fé antecipada, não estamos cruzando os dedos, estamos afirmando que confiamos plenamente no que Ele já prometeu. Agora, repare em algo importante. Muitas vezes, oramos como se estivéssemos mendigando. Senhor, por favor, se puderes, se quiseres, se por acaso te lembrares, mas isso não é fé. Isso é insegurança disfarçada de humildade. Jesus nos ensinou outra coisa. Ele disse: quando orares, crê que já tens. Não é soberba, é confiança. Não é arrogância, é certeza baseada no seu caráter fiel. Então, quando dizemos pare de pedir e comece a crer, não estamos dizendo para não orar mais, mas sim para transformar a tua oração em uma declaração de confiança. Você já pediu, agora creia que Deus está agindo. E para que isso fique ainda mais claro, pense no momento em que Jesus ressuscitou Lázaro. Antes de chamá-lo para fora do túmulo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41. Ele agradeceu antes de ver o milagre. Isso é fé antecipada, isso é crer antes de ver. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que confiemos nele antes que as nossas circunstâncias mudem. Claro, não vamos negar que a dúvida existe. Todos em algum momento a sentimos, mas em vez de escondê-la, podemos apresentá-la a Deus. Como aquele homem que disse a Jesus: creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Essa sinceridade não é um obstáculo, pelo contrário, é uma porta para que Deus fortaleça a nossa fé. A dúvida reconhecida e entregue a Deus se transforma em um trampolim rumo a uma fé mais sólida. Por isso, da próxima vez que orares, faça algo diferente. Depois de apresentar o teu pedido, agradeça. Declare com convicção: obrigado, Senhor, porque tu já estás agindo. Haja como alguém que sabe que a resposta já está a caminho. Não fique esperando sinais externos para mover o teu coração. Mova-o desde já com a certeza de que Deus está no controle. Crer antes de ver não é pensamento mágico, não é repetir frases positivas esperando resultados. É um estilo de vida que reflete dependência total de Deus. É dizer: ainda que eu não veja a resposta, sei que meu Pai já está agindo. Então sim, pare de viver na ansiedade da espera.
Pare de pedir uma e outra vez, movido pelo medo. Comece a crer com força, com paz, com alegria. Porque quando você faz isso, você se alinha com uma verdade eterna. Deus é fiel, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. Creia, e você verá. Número 2. Ore e creia. Ative a resposta de Deus. Há momentos em que sentimos que não temos o suficiente. Não dá para o dinheiro, não dá para a força, não dá para a paz. E claro, a primeira coisa que fazemos é orar. Mas muitas vezes, essa oração vem carregada de angústia, como se estivéssemos suplicando a um Deus distante, esperando que talvez, se Ele tiver tempo, nos escute. Mas veja o que diz Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Não é simplesmente pedir, é pedir crendo. E isso muda tudo, porque uma coisa é orar por costume, e outra muito diferente é orar com fé. Orar a partir da certeza de que Deus não apenas te escuta, mas já está agindo. É como se a oração fosse a chave, mas a fé fosse a mão que a gira. Se apenas oramos sem crer, é como nos aproximar de uma porta com chave e nunca abri-la. Por isso, quando falamos em parar de pedir, não significa parar de falar com Deus. Significa parar de orar com um coração cheio de dúvida e temor. Significa mudar o tom das nossas orações, passar do "será que Deus quer?" para "eu sei que meu Pai já tem isso sob controle". E aí é que entra a verdadeira provisão. Porque sim, todos, em algum momento, precisamos de algo: trabalho, cura, direção, ânimo. Mas o erro é focar mais no que nos falta do que no que Deus pode fazer. Quando oramos crendo, deixamos de olhar para o pouco que temos e começamos a ver o quão grande é o nosso Deus. A fé na oração não é um ingrediente opcional. É a base, é o que ativa a resposta do céu. Porque quando você crê de verdade, você está reconhecendo que a sua necessidade não define o seu destino. Quem define é Deus. E deixe-me te dizer algo mais. Muitas vezes estamos suplicando como se Deus não quisesse nos abençoar, como se tivéssemos que convencê-lo. Mas isso não é fé, é ansiedade. E a ansiedade é como uma interferência espiritual. Não porque Deus não queira te responder, mas porque o teu coração não está aberto para receber. Quando você ora a partir do desespero, sem expectativa, a sua alma se fecha. Mas quando ora a partir da confiança, a sua alma se expande, se alinha com o céu. E isso, acredite, também tem um efeito direto no seu bem-estar. Quando você ora com fé, a sua mente descansa, as suas emoções se estabilizam. Você já não vive pendente do "o que vai acontecer", mas caminha confiante de que já está acontecendo, de que Deus já está em movimento mesmo que você ainda não veja o resultado. A fé te dá paz, e essa paz também é parte da provisão. Por isso, da próxima vez que você tiver uma necessidade, seja qual for, faça isso. Antes de orar, lembre-se de quem é Deus. Não foque primeiro no problema, foque no seu caráter. Ele é teu Pai, Ele é bom, Ele é generoso, Ele não te abandona. E a partir dessa certeza, ore. Não com palavras rebuscadas nem com medo, mas com simplicidade e fé, com a confiança de um filho que sabe que seu pai está atento. Então sim, ore, mas ore crendo. Porque quando você crê de verdade, não está apenas falando ao céu, está tocando o coração de Deus, está ativando a sua resposta, está se colocando na posição correta para receber, não porque você merece, mas porque Ele é bom, porque Ele quer te dar, não reter. Por isso, não se canse de orar, mas faça isso com fé, e você verá. Verá como a sua provisão chega, como a sua resposta se manifesta e como o seu amor se torna real no seu dia a dia. Deus te diz hoje: ore e creia. Pare de orar a partir da escassez e comece a orar a partir da certeza. Porque tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Número 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há pessoas que se aproximam de Deus como se fossem fazer uma reclamação, como se tivessem uma lista de pedidos com prazos e condições incluídas.
E claro, quando não obtêm o que querem, se frustram, se afastam, dizem que Deus não responde. Mas você sabe o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que sem orar muito, ou sem cumprir regras, ou sem ter a vida perfeita. Diz que sem fé, simplesmente não se pode agradar a Deus. Ponto. E isso nos coloca diante de uma verdade que incomoda, mas liberta. Deus não responde às nossas exigências, responde à nossa fé. Ele não se move por pressão, mas por confiança. Não é que Deus seja insensível às nossas necessidades. Ao contrário, Ele conhece cada uma. Mas o que Ele busca é um coração que confie nele mesmo quando as coisas não estão claras. Que diga: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo saída, mas eu confio. Eu não tenho provas agora, mas eu tenho fé no teu caráter. Repare que o versículo também diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, não basta dizer eu creio em Deus de forma superficial. Trata-se de se aproximar com a convicção de que Ele está presente, que escuta, que cuida, que responde. E isso muda tudo, porque você já não o busca pelo que Ele pode te dar, mas porque você sabe quem Ele é, porque você se sente atraído pela sua presença mais do que pelos seus presentes. Aqui é onde encaixa a mensagem: pare de pedir e comece a crer. Não estamos dizendo para você não orar, ou não apresentar suas necessidades, mas sim para mudar o foco, para deixar de orar como quem suplica desesperadamente, como se Deus te devesse algo, e começar a orar como um filho que confia. Porque quando você ora exigindo, o que há por trás muitas vezes é incredulidade. Mas quando ora crendo, abre-se a porta da graça. Deus não precisa que você prove sua fé com gritos, com promessas vazias ou com rituais. O que Ele quer é a sua sinceridade. Que você se aproxime com humildade, que o busque não só quando está em crise, mas porque o seu coração o deseja, porque você o ama, não apenas porque precisa de algo. E quando essa fé real começa a crescer em você, tudo muda. Você começa a viver com mais gratidão, com mais paz, com mais liberdade. Já não está obcecado com o que falta, porque sabe que Deus provê no tempo certo. Além disso, quando você crê de verdade, você também obedece de outra maneira. Não por obrigação, mas por amor. Porque você sabe que o que Ele diz é bom. Porque confia na sua palavra, mesmo quando dói. E essa é a fé que o agrada. Não a fé perfeita, não a fé sem dúvidas, mas a fé que insiste em confiar. Que se levanta uma e outra vez dizendo: Senhor, eu continuo crendo. Então, se hoje você percebe que tem exigido mais do que tem crido, não se sinta mal. Apenas mude de direção. Diga a Deus: Senhor, eu não quero mais me aproximar com exigências vazias. Eu quero me aproximar com fé, com um coração rendido. Não só pelo que tu podes fazer, mas porque eu confio em quem tu és. Essa oração, tão simples e sincera, move o céu. Porque sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando há fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus se alegra, Deus se move, Deus responde, e aí você vê milagres, aí se abre a provisão, a paz, a direção. Aí você entende que não se trata de pressionar a Deus, mas de confiar nele. Por isso, não exija mais, creia mais. Busque-o por amor, não por interesse. Confie que Ele é galardoador dos que o buscam com sinceridade, e você verá. Verá como essa fé te transforma, como abre caminhos, como agrada ao coração de Deus, porque sim, quando você crê, todo o resto vem por acréscimo. Número 4. Deus supera o que você imagina. Às vezes, sem perceber, oramos como se estivéssemos tentando não incomodar a Deus. Pedimos o básico, o mínimo indispensável, como se tivéssemos que ser prudentes com nossos pedidos. Senhor, se puderes, se não for pedir muito, só isso, nada mais. Mas você já parou para pensar em quem é o Deus a quem você ora?
Efésios 3:20 diz claramente: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus não apenas pode te responder, Ele pode te superar. Ele pode te dar mais do que você se atreve a sonhar. E é que muitas vezes oramos a partir de uma mentalidade limitada. Pensamos que se pedirmos muito, talvez nos decepcionemos. Então, é melhor pedir pouco, por via das dúvidas. Mas isso não é humildade, isso é medo. E o medo não agrada a Deus. O que Ele busca é fé. Fé para sonhar grande, fé para crer que Ele pode e quer fazer coisas impressionantes na sua vida. Não porque você merece, mas porque Ele é generoso. Porque assim é o seu coração. Quando a mensagem diz, pare de pedir, não está dizendo para você fechar a boca. Está dizendo, pare de pedir com mentalidade de escassez. Pare de pensar que você só pode aspirar a sobreviver. Comece a crer, quer dizer, abra o seu coração à possibilidade de que Deus te surpreenda. Ouse orar por coisas que hoje parecem impossíveis, porque o limite não está em Deus, está na sua fé. Deus vai te dar tudo. E quando eu digo tudo, não falo apenas de coisas materiais. Falo de paz, que excede todo o entendimento. De alegria que não depende das circunstâncias. De portas abertas que você não conseguiria forçar com as próprias mãos. E isso nos leva a um ponto-chave: soltar a caixa das nossas expectativas. Porque sim, todos nós temos uma espécie de molde mental do que acreditamos que Deus pode ou deve fazer. Mas Deus não cabe em moldes. Ele não opera limitado pela sua experiência ou sua lógica. Ele obra conforme o poder que opera em nós. E esse poder é o Espírito Santo que vive em você se você crê em Jesus. É um poder criativo, redentor, que transforma o que estava morto em algo vivo. Então, por que continuar pedindo como se Deus só pudesse te dar migalhas? Há quem tenha medo de pedir grande porque não quer parecer materialista. Mas crer na abundância de Deus não é cobiça, é confiança. E veja bem, abundância não significa apenas ter muito dinheiro ou muitas coisas. Abundância é ter tudo o que é necessário para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. É ter saúde, sabedoria, relacionamentos saudáveis, tempo de qualidade, ideias criativas, portas que se abrem no momento certo. É ver como Deus preenche cada espaço da sua vida com sua presença. E há algo poderoso que desbloqueia essa dimensão espiritual: a gratidão antecipada. Quando você começa a agradecer antes de ver, você está ativando a sua fé. Você está dizendo, Senhor, sei que ainda não estou vendo, mas sei que Tu já estás agindo. E isso muda a sua perspectiva. Você deixa de viver esperando sinais externos e começa a caminhar a partir de uma convicção interna, porque você sabe quem é o seu Deus. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. Por que pedir pouco, se Deus é tão grande? Por que ficar no básico, se Ele é capaz de te dar muito mais do que você pode imaginar? Ele não se ofende quando você sonha grande. Ao contrário, Ele se alegra quando um filho seu crê que Ele pode fazer o impossível. Isso honra o seu nome. Lembre-se disso, a fé é o que alarga o espaço para que Deus se mova. Se você crê que só vai receber pouco, é isso que você vai ver. Mas se você se atreve a crer que Deus pode superar os seus pensamentos, então prepare-se, porque a resposta dele vai quebrar os seus esquemas, vai te elevar, vai te mostrar que o seu amor não tem medida e que o seu poder não tem limites. Deus te diz hoje, creia grande, sonhe com fé. Porque o que eu tenho para você vai além de tudo o que você pode pedir ou imaginar. Número 5. Tudo coopera para o bem quando você confia. Às vezes, a vida dá uma reviravolta inesperada e, de repente, você se encontra no meio de uma tempestade. Problemas que você não viu chegar.
Doenças que atingem forte, perdas que doem no mais profundo do ser, momentos em que parece que tudo está desmoronando. E ali, bem ali, é fácil se perguntar: onde está Deus? Por que ele permite isso? Mas repare no que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que algumas coisas, não diz que só as coisas boas, diz todas, inclusive as que não entendemos, as que doem, as que gostaríamos de evitar. E é aqui que entra o poder de uma fé inabalável. Porque crer quando tudo vai bem é fácil. Mas o que acontece quando você não vê saída? O que acontece quando você orou, esperou e mesmo assim as coisas não mudaram como você esperava? É aí que sua fé tem a oportunidade de se fortalecer de verdade. Não por negar o que você sente, mas por decidir confiar apesar do que sente. Uma fé firme não é aquela que não chora. É aquela que, com lágrimas, diz: Senhor, eu não entendo, mas continuo crendo que Tu estás comigo. Agora, quando a mensagem diz: pare de pedir, não se trata de parar de falar com Deus, mas de parar de suplicar desesperadamente para que tudo mude já. Porque às vezes o que queremos é sair do processo, quando na verdade esse processo é a ferramenta que Deus está usando para construir algo melhor em nós. E se em vez de pedir que a tempestade acabe, pedíssemos sabedoria para atravessá-la? E se em vez de fugir da dor, deixássemos Deus transformá-la em força? Comece a crer não é apenas uma frase bonita, é um convite para ver as coisas a partir de outra perspectiva, para confiar que Deus não improvisa, que mesmo no que parece caos, Ele está agindo. Pode ser que você ainda não veja o propósito, mas isso não significa que ele não exista. Deus vê o panorama completo, embora você veja apenas uma parte. Ele sabe como usar cada detalhe para o seu bem, mesmo quando agora tudo o que você vê é confusão. E aqui vai uma verdade que não podemos ignorar. O que mais te fere hoje pode ser o que mais te aproxime de Deus amanhã. Muitos testemunhos nascem da dor. Muitas vidas são transformadas justamente no meio da quebra. Porque ali, quando você já não tem forças, quando acabaram as respostas, quando percebe que não controla nada, é ali que aprende a depender completamente de Deus. Ali nasce uma fé profunda, real, que não se baseia em emoções, mas em confiança absoluta. Deus te dará tudo. Não quer dizer que Ele te dará exatamente o que você queria. Significa que Ele te dará o que você realmente precisa. Que até o que parecia perda acabará sendo ganho, que o que doeu será curado, que o que se quebrou, Deus usará como parte de uma história de restauração. Porque quando você ama a Deus, nada se desperdiça, nada fica fora do seu propósito. Então, se você está passando por um momento difícil, não desista. Não deixe que a dor apague sua fé. Deus não está longe, Ele não se esqueceu de você, Ele está agindo, em silêncio talvez, mas agindo. E o que hoje você vê como tragédia, amanhã pode ser o testemunho que fortaleça outros. Mantenha-se firme, agarre-se a esta promessa, todas as coisas cooperam para o bem. Não se trata de negar a realidade, trata-se de vê-la através dos olhos da fé, de declarar com o coração: Senhor, eu te amo, e se te amo, sei que nada do que está acontecendo comigo está fora do teu plano. Essa é a fé que transcende a dor, a que não precisa ver para crer, a que sabe que o bem chegará. Talvez não como você imaginou, mas como Deus projetou. Deus não apenas removerá o obstáculo, Deus transformará essa prova em bênção. E se hoje você decide crer, se hoje você se mantém firme no seu amor, verá como tudo, absolutamente tudo, acabará operando para o seu bem. Porque essa é a promessa para os que o amam. Número 6. Confie de todo o coração. Quantas vezes você sentiu que, se você não controlar tudo, as coisas simplesmente não vão dar certo? Como se precisasse estar atento a cada detalhe, tomar cada decisão, resolver cada problema.
E entendemos, vivemos em um mundo que nos empurra a ter tudo sob controle. Mas isso, longe de nos trazer paz, nos deixa exaustos. E é aí que aparece uma das promessas mais belas e libertadoras da Bíblia. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É como se Deus nos dissesse: solta, eu tenho isso. Mas claro, soltar o controle não é fácil, porque soltar é confiar. E confiar significa deixar de depender do que vemos, do que calculamos, do que entendemos. Significa deixar de nos apoiar na nossa lógica limitada e começar a nos apoiar na sabedoria perfeita de Deus. E isso custa, porque a prudência humana sempre quer ter a última palavra, sempre quer explicações, sempre quer garantias. Mas a fé não funciona assim. A fé é avançar mesmo sem ver todos os passos. É entregar o volante quando você não sabe o que há adiante, mas confia que quem está conduzindo sabe. Quando falamos em parar de pedir, nesse contexto não significa deixar de orar. Significa deixar de implorar desesperadamente a Deus por algo que queremos controlar nós mesmos. É como se disséssemos: Senhor, faz, mas faz do meu jeito e no meu tempo. Isso não é confiar, isso é tentar manipular. E Deus não opera sob pressão. Ele opera a partir do amor, da soberania, de um plano perfeito que muitas vezes não entendemos no momento, mas que sempre faz sentido quando olhamos desde a eternidade. Comece a crer, é dar esse passo de soltar, de reconhecer que Deus vê o que nós não vemos, que seu panorama é mais amplo, que seus caminhos são mais altos do que os nossos, que se deixarmos de nos agarrar ao controle, descobriremos algo incrível: paz. Porque quando você para de tentar resolver tudo por conta própria, a sua alma descansa. Você para de lutar contra a corrente, para de se preocupar com o que escapa das suas mãos, porque agora entende que tudo está nas mãos certas, as de Deus. E aqui está a promessa: Deus te dará tudo, mas não através do controle, e sim através da rendição. Quando você reconhece a Deus em todos os seus caminhos, não em alguns, não apenas nos fáceis, mas em todos, então Ele endireita as suas veredas. E isso não significa que tudo será perfeito do seu jeito. Significa que até os caminhos tortos, as voltas inesperadas, as portas fechadas, Deus usará para te levar ao lugar que Ele preparou para você. Porque no fim, confiar em Deus não é uma teoria, é uma prática diária. É começar o dia dizendo: Senhor, estes são os meus planos, mas eu confio mais nos teus. Guia-me, abre e fecha portas segundo a tua vontade, e se eu tiver que mudar de direção, ajuda-me a seguir a tua voz. Isso não apenas alivia o seu peso, conecta você ao eterno, te coloca no lugar onde flui a bênção, onde você não vive pelo medo, mas pela confiança. Então, se hoje você está cansado de tentar controlar tudo, solte. Você não está perdendo o controle, está entregando a quem sabe guiar a sua vida. Não se trata de cruzar os braços, trata-se de caminhar com a certeza de que você não está sozinho, que você não precisa ter todas as respostas, que se confiar de todo o coração, Deus cuidará do resto. E sim, pode ser que no começo doa soltar, mas depois, que alívio, que paz, que descanso, porque já não depende só de você, depende dele. E é nesse lugar onde você solta o controle que Deus começa a te mostrar que realmente pode te dar tudo e muito mais. Apenas confie, solte, creia, e verá como Ele endireita os seus caminhos no tempo certo, do jeito que só Ele sabe fazer. Número 7. Planos mais altos do que os nossos. Você já passou pela situação de montar um plano perfeito e de repente tudo mudar sem aviso? Você tinha tudo pensado, datas, passos, recursos, pessoas, e quando sentia que já estava tudo em andamento, algo sai do controle.
E claro, vem a frustração, a angústia, as perguntas. O que eu fiz de errado? Por que não saiu como eu esperava? Mas então você chega a esse versículo poderoso de Isaías 55, do 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí você entende algo que muda sua forma de ver a vida. Nem tudo precisa sair como você planejou para dar certo. Deus não é contra planejamento. Ele nos deu sabedoria para isso, mas também nos deu um lembrete bem claro. Seus pensamentos são mais altos. Sua perspectiva é eterna. Ele vê o que você não vê. E isso significa que, às vezes, quando um plano cai, não é fracasso, é redirecionamento. É Deus dizendo, o teu caminho era bom, mas o meu é melhor. E isso custa aceitar, não é? Porque queremos ter o controle, queremos que tudo se encaixe no nosso calendário, nas nossas expectativas, no nosso entendimento. Mas Deus não se move segundo os nossos relógios. Ele se move segundo o seu propósito. Quando dizemos, pare de pedir, aqui estamos falando de soltar essa necessidade de exigir que tudo aconteça do nosso jeito. Não se trata de parar de orar, mas de parar de condicionar Deus. Parar de dizer, Senhor, eu quero isso, desse jeito, nesse tempo e com essas pessoas. É reconhecer que nossa visão é limitada, que às vezes estamos pedindo coisas que não nos fazem bem e que muitas vezes Deus responde com um não ou com um espera, não porque não nos ama, mas porque nos ama demais para permitir que nos contentemos com menos. Comece a crer. É se abrir à possibilidade de que Deus está fazendo algo maior, mesmo que você ainda não entenda. É confiar que se um plano caiu, é porque algo melhor está vindo. É entender que os teus caminhos podem parecer lógicos, mas os de Deus são perfeitos. Que o que você vê como perda pode ser parte de um plano que está preservando o seu coração, o seu futuro, o seu propósito. E isso transforma a forma como enfrentamos mudanças e interrupções. Porque veja, nem todos os desvios inesperados são erros. Às vezes, são o desvio exato que Deus precisa para te levar a outro nível. José não planejou ser vendido pelos irmãos nem parar em uma prisão egípcia, mas ali começou o caminho que o levaria a ser governador. Ruth não planejou ficar viúva e catar espigas como estrangeira, mas esse foi o caminho para entrar na linhagem do Messias. O que você vê como interrupção, Deus vê como construção. Você está em obras e Ele ainda não terminou. Deus te dará tudo, se cumpre quando deixamos de nos agarrar aos nossos planos e abraçamos os dele. Porque o que Ele preparou não apenas cobre as suas necessidades, também responde aos seus anseios mais profundos. E muitas vezes Ele te surpreenderá com coisas que você nem sabia que precisava. O plano dele não abençoa apenas você, mas impacta os que estão ao seu redor. Porque Deus pensa grande, pensa em eternidade, pensa em propósito. Então, o que fazer quando seus planos não se cumprem? Faça isso, respire, solte, ore com honestidade, mas com humildade. Diga, Senhor, isso era o que eu queria. Mas se tu tens algo melhor, aqui estou. E confie. Mesmo que você não entenda agora, você está em boas mãos. Porque quando o plano de Deus prevalece, você não perde. Você descobre. Descobre que Ele te guia com amor, que Ele não improvisa, que Ele não erra. Descobre que o que parecia o fim era apenas o início de algo maior. Então sim, os caminhos dele são mais altos. E quando você decide segui-los, mesmo sem entendê-los totalmente, descobre algo precioso, que Deus te dá tudo, até o que você nem sabia que precisava. Número 8. Da exigência à humildade. Às vezes pedimos a Deus como se estivéssemos em uma fila para reclamar algo que nos devem.
Ficamos diante dele com o coração inquieto, dizendo: me dá isso agora, eu preciso, eu mereço. Mas de onde estamos realmente pedindo? Da fé ou da ansiedade, da comparação, do ego? Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3 é muito claro. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa palavra não é confortável, mas é necessária, porque muitas vezes disfarçamos nossas exigências de oração. Mas o que há por trás é um coração inquieto, inconformado, insatisfeito. Não estamos orando para nos alinharmos à vontade de Deus. Estamos orando para que Deus se alinhe à nossa. Dizemos: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso agora, e se tu não me deres, algo está errado. E isso, embora pareça espiritual, nasce de um lugar errado. Nasce do ego, dessa necessidade de controlar, de receber, de aparentar, de preencher vazios que só Deus pode curar, mas não com coisas, e sim com sua presença. Pare de pedir. Nesse contexto não é deixar de falar com Deus, é deixar de exigir, é deixar de se aproximar dele com uma lista de desejos, esperando que ele os cumpra, como se fosse um provedor automático. Deus é teu Pai, não teu caixa eletrônico. Ele não está obrigado a te dar o que você quer, mas está comprometido em te dar o que você realmente precisa. O que edifica, o que transforma, o que não só abençoa o teu momento, mas a tua eternidade. Comece a crer significa mudar de postura. É confiar que se algo não chega, é porque Deus tem um motivo. É olhar para dentro e perguntar com humildade: estou pedindo isso porque faz parte do plano de Deus para a minha vida? Ou porque estou tentando preencher um vazio que não deixei Deus tocar? Às vezes não recebemos, não porque Deus não quer nos dar, mas porque nossas motivações ainda não estão prontas para receber. Deus não vai te entregar uma bênção que te destrua. Ele primeiro purifica o teu coração e depois, com amor, te entrega o que realmente vai te fazer bem. Perceba que o mesmo capítulo de Tiago diz outra coisa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa é a chave: a humildade. Quando você se aproxima de Deus com um coração rendido, sem máscaras, sem exigências, dizendo: Senhor, isto é o que eu desejo, mas mais do que isso, eu quero o que tu sabes que é melhor para mim. Você está abrindo uma porta que vai muito além de resultados. Você está entrando em um relacionamento profundo, sincero, livre de manipulação. Você está orando a partir da confiança, não da necessidade de controlar. E é aí que algo poderoso acontece. Quando suas intenções se purificam, suas orações se alinham. Você já não pede por cobiça, mas por propósito. Já não busca para seu próprio deleite, mas para glorificar a Deus com aquilo que Ele decidir te dar. E é então que Deus te dará tudo, faz verdadeiro sentido. Não tudo o que tua carne deseja, mas tudo o que tua alma precisa. Tudo o que está na sua vontade. Tudo o que Ele preparou com amor, sabedoria e visão eterna. Então hoje, faça a si mesmo esta pergunta: de que lugar estou pedindo? Estou pedindo a partir da comparação, da inveja, da pressa, do medo? Ou estou pedindo a partir da confiança, da rendição, do amor? Porque Deus ouve cada oração. Mas mais do que ouvir nossas palavras, Ele examina o coração. Quando você abandona a exigência, nasce a verdadeira oração. Aquela que não pressiona Deus, mas se entrega à sua vontade. Aquela que não busca preencher caprichos, mas cumprir propósito. E ali, bem ali, é onde a graça flui. Onde as bênçãos não apenas chegam, mas podem ser sustentadas. Porque já não vem por demanda, mas como resultado de um relacionamento maduro e real com o teu Pai Celestial.
Número 9. Substitua a ansiedade pela confiança. Vivemos em um mundo que parece correr cada vez mais rápido. Acordamos com pressa, dormimos com preocupações e no meio desse ritmo, a ansiedade se tornou uma companheira constante. Soa familiar, não é? Aquela sensação de peso no peito, pensamentos que não param, medo de que algo dê errado. E o pior é que, muitas vezes, carregamos isso sozinhos, pensando que precisamos resolver tudo por conta própria. Mas Deus, em seu amor, nos deixou uma resposta direta para esse mal moderno. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você percebeu o que diz aí? Não ande ansioso por coisa alguma. Nada, nem pelo trabalho, nem pelas finanças, nem pelo futuro. E claro, a gente ouve isso, e a primeira coisa que pensa é: e como eu faço isso? Como eu deixo de me preocupar se há tantas coisas tirando minha paz? A chave está no que vem depois. Faz conhecer os teus pedidos a Deus, com oração, com súplica e com ações de graças. Ou seja, fale com Deus, sim, mas não a partir do medo. Fale a partir da confiança, da gratidão antecipada. Agradeça antes de ver a resposta, porque isso é fé. Isso é crer que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. E é aí que entra aquela frase que repetimos tanto: pare de pedir. Mas não significa parar de orar. Significa parar de fazer isso com ansiedade, como quem lança súplicas desesperadas ao céu, esperando que algo finalmente funcione. É trocar essa angústia por um tipo de oração mais profunda, mais madura, mais rendida. Uma oração que não apenas pede, mas agradece. Que diz: Senhor, aqui está a minha carga. Tu a conheces. Eu confio. Porque comece a crer é exatamente isso. Descansar no fato de que Deus não apenas ouve, mas responde. E que sua resposta sempre será boa, perfeita e no tempo certo. E o que Deus te dá em troca? Solução imediata? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que Ele sempre te dá, sem exceção, é paz. E não qualquer paz. Não uma que vem porque tudo se resolveu, mas uma que excede o entendimento. Uma paz que não tem lógica. Uma que chega mesmo quando a tempestade continua, mas você já não treme. Porque agora você sabe quem está no controle. E essa paz, diz o versículo, guarda o teu coração e a tua mente. É como uma muralha invisível que protege o teu interior do caos que existe lá fora. E isso nos leva a outro ponto-chave: cuidar do que alimenta a nossa mente. Porque a ansiedade não vem só pelo que vivemos, mas pelo que pensamos, pelo que permitimos entrar na nossa cabeça. O que você está consumindo diariamente, notícias carregadas de medo, comparações nas redes sociais, pensamentos que dizem que você não vai conseguir. Tudo isso deixa marcas. Por isso é tão importante encher a mente com a palavra, com promessas, com verdades eternas, porque o que alimenta a tua mente determina a tua paz. Então, como viver isso no cotidiano? Comece cada dia com oração e gratidão. Antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas pendentes, tire um momento e diga a Deus: obrigado porque tu estás comigo, obrigado porque tu vais à minha frente, aqui estão as minhas preocupações, eu te entrego. E quando sentir que a ansiedade quer voltar, repita essa passagem. Declare-a, creia que ela é verdade, porque ela é. Quando você confia em Deus, quando escolhe agradecer em vez de se preocupar, algo muda dentro de você. Não é que tudo se torna perfeito de um dia para o outro, mas agora você tem paz. E com paz você pensa melhor, decide melhor, vive melhor, porque você sabe que não está sozinho e que Deus tem tudo sob controle. Número 10. Ele tem cuidado de ti.
Há momentos em que tudo parece demais, como se você estivesse carregando uma mochila invisível, mas pesada, muito pesada, cheia de preocupações, de coisas que você não sabe como resolver, de situações que fogem das suas mãos. E lá vai você, tentando sorrir, tentando seguir em frente, quando por dentro está cansado. E é que, muitas vezes, carregamos fardos que nunca deveríamos carregar sozinhos. Mas a palavra de Deus, em 1 de Pedro 5,7, nos faz um convite claro, simples e poderoso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Percebe? Não diz algumas ansiedades, diz todas. Não diz guarda e disfarça, diz lança, entrega, solta. E aqui há algo importante. Lançar não é simplesmente dizer Deus faz alguma coisa e continuar igual. Não. Lançar a ansiedade é um ato ativo, é uma decisão real. É como pegar aquilo que pesa, levantar com as mãos trêmulas da fé e deixar cair aos pés de Jesus. É dizer, Senhor, eu não consigo mais com isso, eu não sei como vai se resolver, eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego, porque confio que tu sabes. E sim, pode ser que você tenha que repetir isso mais de uma vez, porque às vezes soltamos e voltamos a segurar. Mas cada vez que fizer isso, sua alma vai aprender a descansar um pouco mais. E isso se conecta perfeitamente com aquela frase que repetimos, pare de pedir. Não porque Deus não queira te ouvir, mas porque às vezes o que você está fazendo não é pedir. É suplicar desde a desesperação, desde o medo, desde a angústia. E esse tipo de oração, embora sincera, não nasce da fé, mas da ansiedade. E o que acontece quando você está cheio de ansiedade? Você não consegue ouvir a voz de Deus. Você se enche de ruído interior. Por isso, comece a crer. Comece a confiar que Deus já está agindo, que já está em movimento, que Ele tem cuidado de você, mesmo quando você não vê nada se movendo. Você sabe o que significa que Deus tem cuidado de você? Significa que você não é um caso esquecido, que você não está à deriva, que você não precisa mendigar atenção no céu. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te cuida, e esse cuidado não é geral, não é impessoal, é um cuidado detalhado, íntimo, constante. Ele cuida da tua saúde, da tua mente, do teu coração, dos teus relacionamentos, dos teus caminhos. Ele vê o que você não vê. Ele entende o que você não entende. Ele vai à tua frente, limpando o terreno, abrindo portas, fechando outras e te protegendo de coisas que você nem imagina que poderiam ter te ferido. E então acontece algo precioso. Quando você solta a ansiedade, você cria espaço. Espaço para a paz. Espaço para ouvir. Espaço para receber. Porque enquanto você está agarrado aos seus fardos, suas mãos estão ocupadas. Mas quando você solta, pode estendê-las para receber tudo o que Deus preparou. E aí é onde Deus te dará tudo, ganha um sentido profundo. Não tudo o que você imaginou, mas tudo o que você precisa para este momento. Força, paz, direção, consolo. E sim, também provisão, soluções, oportunidades. Mas tudo no seu tempo, do seu jeito, com seu selo perfeito. Se te ajudar, faça isso como uma prática real. Pegue um papel e escreva o que te preocupa. Nomeie. Seja honesto. Depois dobre o papel e diga em voz alta: Senhor, isso eu te entrego. Eu já não posso, mas tu podes. E depois ore, não desde o medo. Ore desde a confiança. Não peça como quem suplica sem esperança, mas como quem sabe que o Pai já está agindo nos bastidores. Porque a verdade é esta: Ele tem cuidado de ti, não de forma genérica, não porque Ele tem que fazer isso. Ele faz porque te ama, porque você é importante para Ele, porque você é seu filho, sua filha, e Ele não se esquece dos seus. Então solte a ansiedade, solte hoje, e deixe nas mãos mais seguras que existem. E então você verá como Deus te dará tudo o que realmente precisa. E não só isso. Ele também te dará algo que não se compra, que não se fabrica, que não se acha neste mundo, sua paz.
Uma paz que abraça a alma e acalma o coração. Uma paz que te lembra que você não está sozinho. Nunca esteve. Número 11. Caminhar no invisível. Há momentos em que tudo o que você vê te diz que não vai dar certo, que não há saída, que aquela promessa não vai se cumprir, que você orou, esperou e nada. Já aconteceu com você? Você olha para suas contas bancárias, para o seu diagnóstico médico, para sua relação quebrada, para suas portas fechadas, e tudo, absolutamente tudo, parece gritar: não há esperança. Mas é aí que entra uma das verdades mais profundas do caminhar com Deus, porque andamos por fé e não por vista. Coríntios 5. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Perceba que é muito natural querer provas. Queremos sinais, resultados, dados, garantias. É assim que este mundo funciona. Mas o reino de Deus não se rege pelo que se vê, e sim pelo que Ele disse. E quando você vive pela fé, você decide tomar decisões que vão contra o que os seus olhos naturais percebem. Você decide confiar, mesmo sem entender. Você decide continuar caminhando, mesmo quando parece que não existe caminho. E isso não é loucura, isso é fé. Fé verdadeira, fé que move o céu. Quando dizemos pare de pedir, estamos falando de parar de depender de sinais visíveis para continuar crendo. Pare de exigir de Deus evidências imediatas, porque quando você está o tempo todo pedindo provas, o que está dizendo lá no fundo é que a palavra dele não é suficiente. E a fé genuína diz: Senhor, eu não preciso ver para crer. A tua palavra é suficiente para mim. É aí que você começa a caminhar de forma diferente. Já não dá passos pelo que vê lá fora, mas pelo que sente dentro, por aquela convicção que Deus colocou no seu espírito. E comece a crer, não é só um clichê, é um convite para agir, para se mover, para avançar mesmo quando o caminho parece vazio. Porque quando você caminha pela fé, às vezes Deus constrói o caminho enquanto você caminha. Ele não te mostra tudo desde o começo, ele não te dá o mapa completo, mas ele te dá o suficiente para dar o próximo passo. E esse passo, mesmo pequeno, pode abrir um milagre. Porque o que move Deus não é a evidência, é a sua fé. E aqui está a parte que mais me emociona. Deus te dará tudo, mas Ele fará isso quando você estiver disposto a receber pela fé. Não porque você merece, não porque tem tudo resolvido, mas porque creu mesmo sem ver. Lembra de Abraão? Prometeram a ele uma descendência incontável e ele nem tinha um filho. Mas ele creu. E o que Deus fez? Cumpriu. Lembra de Pedro? Caminhou sobre a água não porque o mar se acalmou, mas porque creu que a palavra de Jesus tinha mais peso do que as ondas. Essa é a fé que abre o céu. A fé é como uma visão que não depende dos olhos. É uma maneira de ver que nasce da alma. Ela te permite ver portas onde outros só veem muros. Te permite ver oportunidades no meio do deserto. Te permite ver o cumprimento quando outros já enterraram a esperança. E sabe por quê? Porque a fé se baseia na voz de Deus. E essa voz tem poder para criar, abrir, levantar e transformar. Mas claro, também existe a dúvida. E a dúvida sabe gritar muito bem. Grita com notícias, com lembranças dolorosas, com opiniões alheias, com seus próprios pensamentos. Mas a fé não grita. A fé sussurra. E por isso, ela precisa de silêncio. Precisa que você desligue o ruído da dúvida, que se alimente da palavra, que busque testemunhos, que ore, que se cerque de fé. Porque a fé se alimenta. E quanto mais você a alimentar, mais forte ela será. Mais clara será sua visão espiritual. Viver pela fé não é negar o que você vê. Não é fingir que tudo está bem quando não está. É algo muito mais profundo. É olhar para essa mesma realidade e dizer: é isso que eu vejo, mas não é tudo o que existe. Deus tem a última palavra. E nessa postura, sua alma descansa, sua mente se alinha, seu coração se fortalece, porque já não vive condicionado pelo visível. Agora,
vive guiado pelo Eterno. Número 12. A generosidade que ativa milagres. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a guardar, a reter, a proteger o que é nosso, como se tudo dependesse do que conseguimos acumular. Nos dizem que, se dermos muito, vamos ficar sem nada, que é preciso cuidar do que temos, porque o mundo não dá nada de graça. Mas repare que Jesus ensinou justamente o contrário. Em Lucas 6:38, ele diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E ele não está falando apenas de dinheiro, está falando de um estilo de vida, de uma atitude, de um coração que entendeu que quem dá ativa o ciclo do céu. Quando você dá, algo se move no espiritual, porque a generosidade não é uma transação, é uma declaração de fé. É como dizer: Senhor, eu não me apego ao que tenho, porque confio que Tu és minha verdadeira fonte, e se eu dou, sei que Tu irás suprir o que me faltar. É soltar o pouco ou o muito que você tem e fazer isso com a certeza de que Deus nunca fica devendo nada, que tudo o que sai das suas mãos com amor volta para a sua vida multiplicado de maneiras que você nem imaginava. Por isso, pare de pedir. Não significa deixar de orar, mas deixar de viver o tempo todo focado em receber. Pare de viver apenas esperando o que Deus pode fazer por você. Comece a semear, porque a lei da semeadura é universal. O que você semeia, você colhe. E o mais lindo dessa verdade é que você não precisa ter muito para começar. Às vezes pensamos: quando eu tiver mais, vou ajudar. Quando me sobrar tempo, vou me oferecer. Mas o reino de Deus funciona diferente. É na escassez que se demonstra a verdadeira fé. É quando não sobra que dar se torna um ato de confiança. Comece a crer, é justamente isso. Crer que cada semente que sai da sua vida volta multiplicada. Nem sempre da mesma forma, nem no mesmo lugar. Mas volta, às vezes em forma de provisão, outras vezes como paz, ou como oportunidades inesperadas, como portas que se abrem, pessoas que chegam, respostas que te surpreendem, porque Deus não devolve pela metade, Ele devolve com abundância, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isso não é escassez, isso é favor celestial. E não pense que se trata apenas de dinheiro. Não, também é dar o seu tempo para ouvir alguém que precisa. É dar palavras de ânimo, um sorriso, uma oração por alguém que está em crise. É oferecer ajuda quando ninguém mais oferece. É compartilhar o que você sabe, o que aprendeu, o que Deus te mostrou. Tudo isso também é semente, tudo isso também se multiplica. E agora vem a melhor parte: Deus te dará tudo. Quanto é tudo? É o que você precisa, o que você ainda não pediu, o que você nem percebeu que te fazia falta. Quando o seu coração se alinha com a generosidade, Deus abre janelas do céu, porque Ele confia em quem sabe administrar. E se você dá com alegria, com humildade, com fé, Ele sabe que pode te confiar mais. Mais recursos, mais influência, mais propósito, porque você não vai reter, vai continuar semeando. Então que tal hoje dar esse passo? Que tal hoje, em vez de pedir, decidir semear? Não importa se é grande ou pequeno, o que importa é a intenção. Faça isso com fé e depois observe. Observe como Deus responde, como Ele se encarrega de te devolver não apenas o que você deu, mas muito mais. Porque o sistema de medida dele não tem limites. E não faça isso esperando algo em troca. Faça por amor, faça porque entendeu que viver para dar é muito mais poderoso do que viver apenas para receber. E então você vai experimentar uma alegria diferente, uma liberdade única, uma satisfação que não depende do resultado, mas de saber que está vivendo como Deus planejou, dando sem medida, confiando sem medo, e vendo como, passo a passo, Ele te dá tudo. Tudo o que você precisa, tudo o que o seu coração deseja e muito mais. Número 13. Agradeça e abra portas.
Você já reparou como muitas vezes só agradecemos quando tudo sai do jeito que queremos? Quando recebemos boas notícias, quando tudo flui, quando sentimos que Deus respondeu da forma que esperávamos. Mas basta algo se complicar. Uma perda, uma espera longa, uma porta que se fecha e o agradecimento desaparece. Porém, a Bíblia nos diz algo muito claro e totalmente contra a lógica humana. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5. E repare, diz em tudo, não por tudo. Isso muda tudo. Porque não se trata de fingir alegria no meio da dor. Não é dizer obrigado de forma superficial quando o coração está em pedaços. É uma postura interna, uma decisão espiritual que reconhece que, mesmo quando a situação não é boa, Deus continua sendo bom. Que mesmo quando você não entende nada, Ele continua agindo. Agradecer em tudo é um ato de fé. É olhar para o céu em meio à tempestade e dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas obrigado, porque sei que estás aqui. Pare de pedir. Nesse contexto significa: pare de focar apenas no que falta. Pare de viver preso à queixa, à escassez, ao ainda não tenho, ainda não aconteceu. Porque quando você vive assim, deixa de enxergar tudo o que já recebeu, tudo o que Deus já colocou nas suas mãos, tudo o que sustenta seu dia. Você respirou hoje? Você tem alguém que te ama? Tem fé? Tem a chance de recomeçar mais uma vez? Isso já é motivo para agradecer. E então vem o próximo passo. Comece a crer. Creia que, mesmo no difícil, Deus está fazendo algo. Creia que cada detalhe, até os que você não entende, está sendo usado para um propósito maior. A gratidão é uma forma de declarar fé antes de ver o resultado. É dizer: Senhor, obrigado, mesmo que ainda não tenha mudado. Obrigado, porque sei que estás trabalhando, ainda que meus olhos não percebam. E isso abre portas, porque quando você agradece, seu coração se alinha com a abundância de Deus. Você deixa de olhar para a vida pela lente da falta e começa a olhar pela lente da confiança. Até a ciência confirma: pessoas gratas têm mais paz, mais saúde emocional, mais esperança. Isso não é coincidência. É um princípio espiritual que produz frutos reais. Quando você agradece, sua mente muda de direção. Sai do medo e entra na fé. Sai do "por que comigo?" e entra no "obrigado por estar comigo nisso". Sai do "não aguento mais" e entra no "sei que Deus me fortalece". A gratidão não exige grandes motivos. Às vezes basta observar o amanhecer, sentir o cheiro de um pão quente, receber uma oração que acalma a alma. Mas vamos ser sinceros, nem sempre é fácil. Há dias em que agradecer dói. Dias de vale, de espera longa, de incerteza. Mas é justamente aí que a gratidão se torna mais poderosa, porque não é emoção, é decisão. E quando você decide agradecer no meio da prova, algo se move dentro de você, algo se rompe no céu, porque você está escolhendo confiar mais em Deus do que nos próprios sentimentos. E então, Deus te dará tudo. Não porque você agradece para receber algo, mas porque a gratidão cria espaço para a bênção. Quando você agradece, você para de exigir, para de controlar e simplesmente recebe, com humildade, com alegria, com esperança. Deus se agrada de um coração agradecido, porque um coração assim está pronto para administrar o que vier, porque já não depende do que tem, mas de quem está ao seu lado.